Dou bom dia a todos, a todas, e convido todos que vão participar do culto, na música, sobretudo, para que venham aqui. Vamos orar então, vamos oferecer os nossos cultos, né? Hoje, culto das 9, das 11, das 5h30, das 7h30 ao nosso Deus, não é? Pedir a Ele que nos capacite para que aquilo que nós viemos a fazer aqui seja de fato abençoado por Ele. Se for por Ele abençoado, vai abençoar muitas pessoas. Não sabemos quem virá aqui hoje, quais são os seus motivos hoje, suas alegrias hoje, suas dificuldades hoje, nós não sabemos, mas Deus sabe. E as nossas palavras, sejam da maneira que forem ditos, nossos gestos podem ser por Deus utilizados para abençoar a todos. Vamos ficar em pé então. Saúdo aqueles que estão conosco pela internet, onde quer que se encontrem, que também possam ser alcançados, assim como nós seremos aqui alcançados. Pai nosso, oferecemos-te nesta manhã este culto a Ti. Alguns chegamos mais cedo, já nos preparamos nos ensaios, nos arranjos, nos diversos acertos necessários. Na recepção, nossas irmãs ali da recepção, a equipe de som, a equipe de transmissão de vídeo, nós aqui que vamos dirigir o culto, cantar, tocar, pregar, orar, que o Senhor unja os nossos lábios, guarde os nossos corações e mantenha nossa mente com foco em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, em nome de quem nós te oferecemos este culto e te pedimos a tua bênção agora. E todos digam? Então pode se sentar, todos podem se sentar, muito obrigado, e vamos continuar cultuando ao nosso Deus. O congresso começou na quinta-feira, não é? Com um festival de bandas, continuou na sexta, prosseguiu ontem e hoje no culto das 11 e 19h30 será pleno. E na primeira parte também com os nossos adolescentes. O em dia fica para amanhã. Não é hoje, é amanhã. O nosso em dia não está pronto para ser mostrado. Vamos então prosseguir. Vamos então agora com a música do prelúdio dar sequência ao nosso culto. Convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses 1, 9 a 11. Eu farei o mesmo aqui com a minha agora. 1, 9 a 11. Eu vou ler na versão revista e atualizada, que diz o seguinte: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Certamente nós entendemos desse texto que o apóstolo Paulo ora pelos filipenses para que o amor, o conhecimento e a percepção deles possam crescer e assim viverem de um modo excelente por meio de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Mas eu vou ler agora na Nova Tradução da Linguagem de hoje.
que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Penso que ficou mais claro ainda. É muito importante que a gente, ao ler a Bíblia, disponha de outras versões que nos esclareçam o sentido daquilo que nós lemos. Um dos recursos que nós temos é também contar com as chamadas paráfrases. Paráfrase não é uma tradução do original. É um esforço do tradutor ou da equipe de tradutores de escrever de uma maneira como hoje seria escrito. Então, por exemplo, escrevendo por volta do ano 60, o apóstolo Paulo, escrevendo em grego, usou as palavras, as imagens daquela época. E os tradutores, ao longo da história, vêm traduzindo isso. Mas como é que o apóstolo Paulo escreveria, se escrevesse hoje? Claro que aí é imaginação. Esse mesmo texto, o apóstolo Paulo, segundo a mensagem, escreveria assim: o amor cristão não é mero sentimento, está arraigado no conhecimento e no entendimento. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam a vontade de louvar a Deus. É uma paráfrase que nos ajuda a entender o texto ainda melhor. Não é para substituir o texto traduzido, mas para enriquecer a nossa compreensão. E penso que essa paráfrase aqui é muito feliz. Eu quero então lhe convidar a ficar em pé para juntos lermos esta paráfrase, depois cantarmos então as músicas que estão planejadas para esse momento. Vamos ler juntos? Está impresso logo no comecinho então do programa de culto, nossa ordem de culto. Filipenses 1, 9 a 11, segundo a mensagem que alguns aqui têm e usam. Juntos? O amor cristão não é mero sentimento, está arraigado no conhecimento e no entendimento. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Mais uma vez, o amor cristão não é mero sentimento, está arraigado no conhecimento e no entendimento. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos da alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam a vontade de louvar a Deus. Vamos louvar então a Deus. Bom dia, igreja. É com grande prazer que nós estamos aqui para louvar a Deus e nós vamos cantar uma música agora, que é uma música que não pertence a nenhuma geração. Essa música simplesmente vem passando de gerações a gerações e é uma música que nós também hoje cantamos e que é uma música que nós, como cristãos, devemos querer ver a glória do Senhor hoje aqui. Amém?
sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque eu sinto só as vozes. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque vou louvando seu nome, porque eu sinto. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Nós vamos continuar louvando e vamos cantar uma música que se chama Reina em Mim. E ela basicamente fala que expressa a nossa oração diária. Deus, vem reinar em nós, Pai. Que essa possa ser a cada dia a nossa oração. Nesse congresso que nós estamos tendo nesse final de semana, muita coisa Deus está falando nos nossos corações. E nós temos a certeza que tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos a certeza que só podemos viver isso porque Deus nos privilegiou por ter uma igreja que abraça os adolescentes. É um grande privilégio louvar a Deus e ver todas as gerações louvando a Deus justamente. Vamos cantar Reina em Mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
e os seus companheiros de jornada. Escrevia juntos as cartas, pregava nas cidades juntos, ensinava juntos. É por isso então que, escrevendo ele aos Colossenses, ele fala nós. Eu quero que nós leamos agora então esse trecho de Colossenses 1, versos 3 a 6 e 9 a 12, para refletirmos então sobre a natureza do amor. O nosso culto hoje tem 3 palavras-chave: amor, conhecimento e discernimento ou percepção. Sobre o amor então, vamos depois então cantar a primeira e a quinta estrofes deste conhecido hino do cantor cristão. Vamos ler juntos? Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por esta razão, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ouvindo os irmãos, eu entendo por que o nosso pastor Samir, quando participa do nosso culto domingo, esse horário pela manhã, no país onde ele está, ele chora. Chora porque não está aqui com a gente. Chora porque não pode ler com a gente desse modo. Não sei se está agora conosco. E essa semana, toda quinta-feira, às 9 da manhã, nós conversamos juntos com ele, também com a Roberta e com os pastores da igreja. E mais uma vez, se lembrando da gente aqui reunida, ele chorou. É uma visão muito bonita ver todos nós lendo a Bíblia. Eu quero dizer então que no dia 4 de janeiro, vamos ter 7 cultos. E vamos ler a Bíblia toda no domingo. Claro que vamos ler partes da Bíblia, abrindo então a nossa 12ª jornada de leitura da Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, o que está escuro fica claro. O que é mistério fica evidente. O que é dúvida vira certeza. O que é medo vira coragem. O que é tristeza vira alegria. E Deus nos colocou nas nossas mãos a palavra dele. Que maravilha podermos em liberdade, juntos, fazer a leitura da palavra de Deus. E então, cantar e celebrar o ágape, o amor de Deus. Dele para conosco, nosso para com ele, e entre nós mesmos. Assim então, entoemos amor.
Os irmãos todos podem se assentar. Nós vamos agora ter um tempo em que vamos orar uns pelos outros. Escrevendo o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele destaca a realidade das aflições. No sentido de que, afirma ele, todos nós passamos por aflições. E nessa carta ele recorda, então, algumas de suas aflições. E ele diz, então, que, tendo ele passado por aflições, mesmo quando estava nesses momentos de aflição, ele podia confortar e consolar os outros. Nós às vezes achamos que nós só podemos abençoar as pessoas quando não temos problemas para resolver. Só achamos que podemos contribuir financeiramente com a obra de Deus quando os nossos problemas financeiros estão resolvidos. Achamos que podemos confortar alguém quando nós não estamos chorando. Ou podemos gastar tempo com as pessoas quando nós temos tempo. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo então nos diz claramente que o que nos leva a comunicar, a compartilhar esperança com o outro é a confiança que temos em Deus. Então ele diz: afligidos, confortamos os que estão aflitos. Empobrecidos, contribuímos com os que estão necessitados. O hino que vamos cantar agora nos fala dessa esperança, da confiança, e ao mesmo tempo nos fala do que nós podemos fazer. Nós podemos encorajar os outros. Vamos ouvir primeiramente o acorde dessa música, porque eu acho que é a primeira vez que nós cantamos aqui em nossa igreja. Vamos ouvir então? Vamos ficar em pé e vamos então cantar essa música. Enquanto nós cantamos, eu quero sugerir a você que se aproxime de alguém. Pode ser alguém que esteja ao seu lado, pode ser alguém que esteja distante, e leve a essa outra pessoa o seu abraço. Talvez você saiba de alguém que esteja precisando estar aqui conosco hoje. Vá até essa pessoa, leve o seu abraço. É um gesto que quer dizer uma disposição sua. Talvez hoje de tarde você vai poder ligar para alguém, vai buscar alguém, vai levar o seu abraço, vai sair do cântico para a prática, da teoria para a realização, não é? Que bom, então, que essas verdades que nós cantamos possam se expressar e, de fato, estar presente nas nossas vidas. Hoje no rádio, a pergunta foi: qual era o outro nome de Barnabé? Eu não dei a resposta no ar. Eu esqueci de dar a resposta. A resposta que todo mundo deu, eu só queria que dissesse José. Mas a maioria respondeu José da Consolação, ou das Consolações, como está na música Barnabé.
Que nome bonito, né? Barnabé quer dizer aquele que consola, aquele que conforta. Meus irmãos, a vida nossa, eu pensava sobre isso, Melissa, essa semana, quando você veio me trazer a notícia há alguns anos que o seu tio Carlos Oswaldo estava doente. Você sabe? Eu falei, não. Desde então nós temos acompanhado e Deus decidiu levar então o pastor Carlos Oswaldo. São histórias que nós convivemos com elas. Há outras situações, há outras dificuldades, há outras dores, há outras aflições. Mas o Espírito Santo conforta. Mas como é que o Espírito Santo conforta? Ele conforta por meu intermédio. Ele conforta por seu intermédio. Ele tem, é claro, outros métodos, mas o preferido dele é usar a mim e a você. Eu posso orar, Senhor, conforta aquela pessoa. Pode ser que Deus, de modo miraculoso, sopre no coração daquela pessoa a paz. Mas o mais normal é que ele diga, Israel, vá lá. Deus nos usa para confortar pessoas. Vamos cantar então. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente. Depois vamos então orar por você. Seja qual for a sua necessidade, eu lhe convido a vir aqui para essa oração. Quem sabe você tem uma prova a fazer, um concurso a prestar, está estudando muito, dia e noite, mas quer que Deus abençoe você, lhe dê discernimento, lhe dê sabedoria, lhe dê conhecimento. Vem aqui, vamos orar por você. Quem sabe você esteja passando por alguma aflição, de qualquer outra natureza que eu não sei, talvez não vá saber, nem precise saber. Você quer colocar diante de Deus alguém de sua família, alguém que deixou o caminho bom e santo que aprendeu,
Não sei. Quer colocar diante de Deus e quer também ser usado por Deus para abençoar a outra pessoa, alguém. Vem aqui. Vamos orar. Vamos pedir a Deus, então, por você. Para que Ele possa nos fortalecer, nos dar amor, entendimento, discernimento. Vamos orar assim. Nesta hora, Senhor, nós colocamos diante de Ti aquelas pessoas cujos nomes estão agora nos nossos corações e certamente também no Teu. Alguns estão com saudade porque partiram pessoas a quem muito amavam. Outros estão preocupados porque pessoas queridas receberam diagnósticos muito sombrios sobre suas saúdes. Estão perplexas, cheias de medo, não sabendo o que vai lhes acontecer daqui para frente. Colocamos essas pessoas diante do Senhor. Aqui conosco, Senhor, ou quem sabe participando à distância, haja alguém que vai submeter a uma prova, ou para uma universidade, ou para um emprego público, ou mesmo privado, tem estudado muito, e busca, ó Deus, a bênção da aprovação. Nós te rogamos essa bênção para estas pessoas, que o Senhor possa capacitá-las, dar a elas perseverança, saúde e força, para um dia próprio poderem fazer o melhor para serem aprovados. Pai, te rogamos por aqueles que têm outras dificuldades. Tu conheces cada uma delas, cada dor, cada aflição, cada medo, cada angústia. Que o Senhor possa livrar os teus filhos de todas essas agruras. Senhor, coloca no coração de cada um de nós, a começar pelo meu, a esperança que o Senhor mesmo é capaz de fazer brotar no nosso coração, para que confiemos mais e mais no Teu poder e na Tua graça. É assim, Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. Deus a todos nós fortaleça e abençoe. Seja qual for o seu motivo que você veio aqui, que isso possa ser realizado na sua vida. Eu quero falar de dinheiro. Ao lançar agora o Bom Dia 1000 2015, eu observei o seguinte, bem direto. Algumas pessoas no ano passado não compraram para doar a outras pessoas porque não tinham dinheiro. Esse ano também. Um ano se passou e a situação financeira não melhorou. Talvez não tenha melhorado por razões completamente fora do controle e do domínio dessa pessoa. Mas talvez não. Talvez a algumas pessoas falte uma maneira adequada de lidar com
o dinheiro. Nós queremos ajudar essas pessoas. Em data que ainda vou anunciar, eu e o pastor Marcos Lima, num culto das 5h30, vamos oferecer algumas orientações para que no final do ano a vida dessas pessoas possa estar diferente. Repito, algumas enfrentam situações sobre as quais não têm controle, mas outras enfrentam situações e passam por dificuldades que poderiam controlar, mas ano após ano, em lugar de melhorar, a situação piora. Não adianta orar. Quem gasta mais do que ganha, exceto situações aflitivas e fora de controle, não adianta orar. Tem que gastar menos do que ganha. Claro que a frase é forte, mas é proposital. Adianta orar para que Deus ajude você a gastar menos. Há pessoas que vivem meses a fio no cartão de crédito, só pagando o mínimo, ou no cheque especial. Nunca vão sair. E não adianta orar, que não vão sair, a menos que tomem as decisões necessárias para sair. Eu sei que a frase é forte. Que pastor é esse que diz não adianta orar? Cada um aplique no seu coração neste contexto. Não isolem, por favor, do contexto. Este é um assunto que eu entendo que nossa igreja tem responsabilidade de ajudar a cada um a organizar melhor as suas finanças. E nesse contexto eu quero falar então de duas coisas bonitas. Na sexta-feira, nossos jovens fazem um momento em que vão às ruas levar sopa para os moradores de rua. E nesta, 2 moradores perguntaram se podiam ser levados para um lugar porque querem se recuperar da sua dependência de droga. E um dos jovens se lembrou então da Cristolândia. Fizemos contato com o pastor Ezequias. Esse jovem disse: segunda-feira eu vou pessoalmente levar os 2 lá. Eu achei isso muito bonito. E no sábado, antes do almoço, os nossos adolescentes foram em bando, esta é a palavra, em bando, para a Praça Sans Penha. E trouxeram uma mulher com seu filhinho, que queria tomar banho. Trouxeram e deram banho nela. Gestos que vão além do desejo, são concretos. Em segundo lugar, eu quero falar então do Bom Dia 1000 2015. Amanhã ou depois de amanhã, essa é a promessa da gráfica em São Paulo, estarão chegando para a igreja então 30.000 exemplares. 10.000 vão para o campo missionário. Recebemos uma oferta que cobre 7.000, que vão para dezenas de pequenas igrejas pioneiras, começando em cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 3.000 estão esperando que os irmãos façam a oferta para podermos mandar, mas já mandamos descarregar lá pela fé. Eu quero estimular você
que no ano passado comprou 50, 100, 200 ou mais exemplares, esse ano a fazer o mesmo ou mais. Uma livraria que nos apoia disse: Israel, ano passado eu comprei quantos? Eu falei 1.500, não me lembro o número agora. Então vamos dobrar esse ano. Aquilo me estimulou bastante. Eu quero então dizer a você, nós temos 30 mil exemplares, 10 mil já foram dirigidos, como mencionei. Os outros 60 mil a editora vai vender. Nos deu então, como direitos autorais, 6 mil, que estamos colocando para a igreja aqui. Eu não fico com nenhum valor dos direitos autorais, todos viram mais livros, mais Bom Dia Amigo. Quero estimular você a comprar para dar aos seus amigos. Amigos e conhecidos, aqueles que prestam serviço a você, no açougue, no mercado, no escritório. Ninguém recusa o presente, ninguém. São gratos a você. Vão ficar com isso o ano todo. Segundo, comprar mais exemplares para que outras pessoas doem. Uma irmã está disposta, por exemplo, a levar 200 para o hospital onde ela trabalha, mas ela não pode pagar os 200 exemplares. Talvez você possa. Há pessoas daqui da igreja que compraram 1.000, 2.000, 500, 200. Ninguém consegue distribuir 200, ninguém tem 200 amigos, 200 conhecidos. Mas pode comprar 200, ficar com 100 e 100 nós vamos distribuir. Então eu quero estimular você a fazer isso como uma forma de evangelização. O foco do Bom Dia Amigo é aquele que não conhece a Jesus Cristo. É para ser lido por todo mundo. O crente pode ler com proveito, mas também a linguagem procura ser de tal modo que qualquer pessoa possa ler e entender. Não tem ataque a nenhum credo, só tem a afirmação de Jesus Cristo e a sua singularidade. Mais uma vez, então, eu quero estimular você a participar desse projeto. Você pode fazê-lo ao final do culto. O irmão Itamar pode receber a sua inscrição, seu compromisso. Não precisa pagar hoje o seu compromisso. Você pode mandar por e-mail, o recurso que você quiser, mas que você possa participar desse trabalho de grande valor. Assim nós podemos agora, então, nos dispor a nos levantar e colocar nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu tenho falado muito naquele missionário, naquele país, porque realmente essa é uma realidade muito tocante para nós. E na quinta-feira conversávamos com eles sobre o que é a realização. Estar num país onde não se pode cultuar, não se pode evangelizar diretamente, a não ser indiretamente, onde os resultados são praticamente invisíveis. Qual é a realização? Qual é a realização do seu dízimo que você não vê? Alguma coisa dele você vê, mas você não vê. A nossa realização é fazer aquilo que Deus nos pede para fazer e cooperar com Ele. Essa é a nossa realização. Os frutos, Deus mesmo, alguns deles vai colher. Nós nunca vamos colher. Nunca vamos ver esse fruto. Mas nós, como diz o autor aos Hebreus, não agimos pelo que vemos, mas pelo que esperamos. O dízimo é um momento de fé, de certeza que a nossa participação é um privilégio que Deus vai usar para abençoar muitas pessoas. Algumas não conhecemos, jamais conheceremos, mas Deus as está alcançando nos mais distantes lugares. Nós temos podido abençoar pessoas, por exemplo, por essa transmissão. A gente não fala muito dessas coisas,
Mas há pessoas cuja igreja é a nossa igreja. Nem sabemos quem são. Algumas se manifestam. Estão conosco agora cultuando. Não nos conhecem. Os irmãos não as conhecem. Mas estão cultuando por causa desses irmãos e irmãs que vêm participar da transmissão do culto junto com o pessoal do áudio. Recursos, nós temos como igreja disponibilizar. Isso custa um valor significativo. Mas nós fazemos isso com o seu dízimo e com a sua oferta. O que vamos então agora fazer? O casal pode, por favor, levar as salvas. Eu então convido você a lermos juntos Filipenses capítulo 1, versos de 1 a 15. Filipenses 1, de 1 a 15. Vou pedir aos irmãos então que leiam esse texto. Vamos começar aqui do Nelson, vai ler um versículo, passar o microfone, e vamos lendo esse texto. Vamos então, a maioria dos irmãos tem NVI, porque está um exemplar disponibilizado à sua frente, eu também abri aqui na NVI. Vamos ler juntos este texto, talvez eu interrompa para alguma breve exposição. Comecemos então Filipenses, capítulo 1, desde o verso 1 até o verso 11. Nelson, começa, fique em pé, por favor, para a câmera pegar melhor, e quem está em casa poder também participar melhor. Vê se está ligado o microfone. Ok, por favor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Ok, a nova versão, a linguagem de hoje, não usa a palavra santos, porque na cabeça de muitas pessoas, sobretudo no nosso país, pode soar um outro tipo de situação. Não entendem que santo é aquele que é separado, que é santificado. São pessoas vivas. Então a igreja em Filipos tinha bispos, isto é, presidentes, dirigentes da igreja, e diáconos, servos, né? As duas palavras aqui são, no começo, servos. Aqui, servos é doulos, escravo, e servo é diácono, na segunda parte do versículo. Verso 2, então. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ok, vamos ao terceiro versículo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Olha que maravilha, né? Paulo, seus companheiros viajando, quando se lembravam dos filipenses, o que é que faziam? Reclamavam. Aqueles filipenses, não, agradeciam. Que maravilha, né? Prossigamos. 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Sempre oro com alegria. Por quê? Verso 5 explica. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho,
desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia que conheceram o Evangelho, não só se tornaram receptores do Evangelho, mas compartilhadores do Evangelho. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa boa obra é o anúncio do Evangelho. Que o Evangelho, quando entra em nossas vidas, começa a mudar as coisas. E essa mudança leva tempo. Mas Deus vai fazer as mudanças em nossas vidas até o dia que a nossa vida acabar. Até o dia de Cristo Jesus, que é o dia de nossa morte, ou a volta de Jesus Cristo antes. 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Paulo, então, faz um resumo da sua vida, as dificuldades que os filipenses puderam ver, o seu herói, não é? Preso, não se envergonharam da prisão de Paulo, mas juntos o visitaram e continuaram orando por eles, e Paulo então diz: eu agradeço por isso que vocês fizeram por mim. 8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Não é? Saudade é uma coisa boa, não é? Saudade é uma coisa boa. Agora então, verso 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Obrigado. Então, o texto termina dizendo que esse fruto que nós damos não vem de nós, vem de Jesus Cristo em nós. Mas eu quero me ater apenas ao versículo 9, que eu confesso aos irmãos, eu nunca tinha prestado atenção, porque parece uma frase de passagem para o que vem depois. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção. Aqui eu quero destacar então 3 palavras: amor, conhecimento e percepção. E os irmãos sabem que eu não faço isso sempre, mas vou usar as palavras no original grego, pela riqueza que nos ajuda a perceber. Amor é ágape. Ágape é uma palavra, de certo modo, exclusiva do Novo Testamento. Isto é, a antiguidade greco-romana não conhecia esse tipo de amor. Conhecia outros, como Eros, que é o amor conjugal, que é o amor que tem ciúmes, que é o amor de um casal. Conhecia filia, o amor de amigos, o amor desinteressado, o amor fraternal. Mas a Bíblia introduz a palavra ágape. É uma palavra tão poderosa que os antigos tradutores da Bíblia em português usaram a palavra caridade. Quem for aqui ao hospital evangélico, naquele prédio principal, verá no frontispício que a caridade jamais acaba. É uma tradução de 1 Coríntios 13.
Porque a palavra amor, ela nos confunde e às vezes gera interpretações ruins. Quando um homem diz ao outro, eu amo você, ele tem que explicar. Olha, eu amo você como amor em Cristo, tem um monte de explicação, porque ficou estranho. Como quando uma mulher se dirige a um homem que não é alguém do seu relacionamento afetivo, seja um amigo, um pastor, diz eu amo em Cristo, para ficar bem claro que não é uma declaração de amor erótico, mas de amor ágape. Isso implica em dizer também que Deus espera de nós que o nosso amor seja diferente dos outros tipos de amor. Uma pessoa me pediu um favor. Eu confesso que não fiz. Pediu de novo. Eu pensei, vou fazer. Pediu outra vez. Aí eu fiz. Por que eu tinha um pouco de má vontade? Porque eu sabia que ele não ia me agradecer. Bem, eu fiz o favor, o benefício foi concedido. Ele que me ligava 3 vezes ao dia, nunca mais me ligou. E não só isso, passou por mim várias vezes e mal me cumprimentou. Eu não amo aquele camarada. E eu fiquei pensando, se Deus nos ama assim, como eu amo o meu vizinho, já disse quem era, né? Um vizinho. Ou ama de modo diferente? Deus nos ama de modo diferente. Eu não amo os ingratos, mas Deus ama os ingratos. O nosso modelo para o ágape é o do amor de Deus manifesto em Jesus. É claro que nós não podemos amar como Deus nos ama, nem podemos fazer pelo próximo o que Deus fez por nós. Nós não podemos morrer pelo vizinho. No máximo, um parente ou um amigo pode doar um órgão do seu corpo, um rim, ou um outro órgão do seu corpo. É o máximo. Não pode morrer por ele. E mesmo que morra, não resolve nada. Não é algo que se peça a alguém. Mas Deus morreu em nosso lugar, para que nós não precisássemos morrer. Esse ágape, portanto, de Deus para conosco, é o modelo de nosso ágape para com o próximo, mas é modelo. Por isso que Paulo diz, eu oro para que vocês cresçam em ágape. Ninguém tem um ágape suficiente. Ninguém chegou, eu agora amo como não consigo mais amar. Eu não tenho como crescer mais do meu amor. Isso não existe. Paulo diz, eu oro para que o ágape de vocês aumente. Porque o convívio, muitas vezes, sabem muito bem os irmãos, quase sempre diminui o ágape. A ingratidão, né? Por exemplo, diminui o ágape. A falta de correspondência diminui o ágape. Mas Paulo não diz, olha, eu vou orar para que vocês sejam correspondidos, para que vocês sejam agradecidos, então para que o seu amor aumente. Não. O ágape é unilateral. Nós temos que buscar crescer em amor, independentemente do resultado, digamos assim, da correspondência, do fruto, das boas consequências. Nós não podemos desistir de amar. Por isso que o resumo que João faz do amor de Jesus foi assim: tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim.
Eu pergunto a você, eu pergunto a mim: o seu ágape tem crescido ou diminuído? O seu envolvimento com os que precisam tem diminuído ou aumentado? A sua paciência com quem você ama tem sido mais forte ou mais frágil? Para que nosso amor aumente, nós precisamos orar. Que quando nós oramos, nós vamos tendo a mente de Jesus. E quando nós não oramos, vamos tendo nossa própria mente. E naturalmente nós não amamos. Como disse alguém, ninguém fala mal da pessoa pela qual ora. Nós só podemos crescer em amor, em ágape, se nós crescermos também em oração. A segunda palavra é entendimento. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em entendimento ou conhecimento. Conhecimento aqui, a palavra usada é epignosis. Gnosis é a palavra comum para conhecimento, gnosco, conheço. Epi, a ideia de conheço em volta. Conheço de modo mais amplo. Vendo agora as campanhas eleitorais, os candidatos A e B para a presidência ou para o governo do Estado, e o modo como as pessoas se posicionaram em relação aos seus candidatos, foi muito interessante observar como algumas pessoas tomaram como certos alguns informes falsos, como os próprios candidatos lançaram sobre o rosto do seu adversário informações mentirosas. Você está mentindo, dizia um ao outro, o outro a um, e etc. A única maneira de a falsidade ficar em evidência é quando o conhecimento fica mais forte. E Paulo ora também para que os seus leitores em Filipos crescessem em conhecimento. E aqui os irmãos já logo perceberam onde eu vou chegar. Como é que se cresce em conhecimento? Estudando. Isso se aplica a qualquer área da vida. Você, como profissional, recebe uma tarefa a qual não sabe executar. O que é que você faz? Você estuda. O conhecimento se aperfeiçoa, se aprimora pelo estudo. Foi muito interessante quando nós decidimos fazer os 4 cultos da Reforma, que a nossa ministra Verônica precisou preparar as ordens diferentes, segundo a tradição de cada um. E alguns que vieram, deram as coisas mais ou menos mastigadinhas, mas outros, zero informação. O que ela pegou? Ela pegou, foi estudar. Nesse estudo descobriu então os inários que cada um dos irmãos reformados usam nas suas igrejas. Foi conhecer um pouquinho como é que eles cantavam,
como é que era a ordem de culto deles. Ele pôde fazer aquelas ordens tão bonitas e tão adequadas. Ninguém duvida disso. No entanto, quando se trata do conhecimento de Deus, muitos de nós achamos que ele é automático. Senhor, eu quero te conhecer. Já está conhecendo, sem estudar. E é claro, como é que veio o conhecimento de Deus? Através do livro que ele escreveu, a Bíblia. Temos que ler esse livro. Esse livro inesgotável, que a cada dia que nós lemos, descobrimos coisas que não tínhamos lido, não tínhamos percebido a riqueza daquele texto, aplicando-se à nossa vida de modo completo e pleno. Mas a maioria de nós, claro que eu vou aqui usar a minha ignorância e não o meu conhecimento, a maioria de nós não lê a Bíblia, mas quer conhecer a Deus. Há um livro interessante que o título é o seguinte: Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Todos nós queremos conhecer a vontade de Deus, mas que Ele revele essa vontade num sonho. Te dorme e Deus revela a sua vontade num sonho. Excepcionalmente, uma vez na vida, talvez, no máximo, Deus faça isso conosco. Porque Ele não precisa mais se revelar desse modo, porque já revelou na sua palavra. Nós somos muito esquisitos. Digamos que você queira descobrir a fórmula da Coca-Cola. Dizem, não sei se é verdade, que a Coca-Cola tem uma fórmula que é secreta. Não sei. Mas alguém lhe diz: olha, tem um livro X que está na Biblioteca Nacional que contém a fórmula da Coca-Cola. Se você for lá, pedir o livro X, você vai receber o livro, vai ver a fórmula da Coca-Cola. Se você quer descobrir a fórmula da Coca-Cola, se existe essa fórmula, o que você vai fazer? Você vai à Biblioteca Nacional, pede o livro X e lê o livro. Mas nós não, nós queremos conhecer a fórmula de Deus, o segredo de Deus, e continuamos falando: Senhor, queremos saber a Tua vontade. Ele diz: está na minha palavra. Senhor, queremos conhecer a Tua vontade, está na minha palavra. É um discurso de surdos. Como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou crescer no conhecimento de Deus? Lendo a sua palavra. Mais do que lendo, estudando a sua palavra. Mas não temos tempo, não entendemos bem o que está escrito. Bem, digamos que isso seja verdadeiro. Se eu não tenho tempo, eu tenho que me organizar para ter tempo. E se eu não entendo, eu tenho que me acercar de recursos que me ajudem a entender, se for o caso. Não adianta orar, de novo aqui, para escandalizar os irmãos, para que você cresça em conhecimento, sem estudar a palavra de Deus. Eu disse estudar. Ler e estudar. Pegar aquela palavra. O que diz esta palavra? E à luz do que você já recolheu na vida, compreender. E se não compreendeu ainda, não ficou satisfeito, buscar outras formas, outros recursos para entender. Para que então você possa conhecer a Deus e possa se comunicar com Ele como Ele é. Eu não sei se você está na maioria que eu disse que não lê a palavra de Deus.
que não estuda a palavra de Deus. Mas você pode decidir hoje sair dessa maioria. Eu quero ser alguém que leia e estude a palavra de Deus. Uma decisão. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler, não gosto de ler. Não tem problema. O Cornélio Augusto já gravou todinha a palavra de Deus para você. Para você ouvir. Agora, se você não gosta de ler nem de ouvir, pede para ir embora que é melhor. Desculpa, gente. É só uma brincadeira, né? Alguns têm dificuldade de ler, não aprenderam a ler, não desenvolveram essa... Mas ouvir, todo mundo, né? Então, aqui já vendemos várias vezes esta versão. Temos ainda disponível. Você pode ouvir. Eu caminhando, às vezes de manhã, ouço. Aquela voz bonita, mas que coisa bonita, que inclusive o ouvir dá outra percepção do que o ler. E a terceira palavra é, na NVI, percepção. Na linguagem de hoje, discernimento. Alguém tem outra palavra para essa última palavra aí? Discernimento, percepção. Alguém tem alguma outra versão que diga alguma outra palavra? Alguém tem? Sim, percepção. Discernimento. Alguém tem outra? Intuição. Hein? Escolha. Sabe? Hein? Entendimento. Sabe qual é a palavra no grego? Estética. Aesteses, esteses, que é a mesma palavra para estética. Eu resolvi pregar esse sermão exatamente por isso, por causa dessa palavra. Estética. Estética acabou associada em nossa cultura a prazer, né? Coisa boa, agradável. Inclusive há pessoas que trabalham com estética, quer dizer, com embelezamento do corpo, da pele, não é? Estética tomou esse sentido. Mas a esteses, ou esteses, é percepção, vamos dizer assim, é receber alguma coisa do modo como essa coisa foi comunicada. Então, o apóstolo Paulo ora para que a igreja cresça em amor, cresça em conhecimento e cresça em esteses, em percepção. De quê? Ele não fala, mas é a capacidade de observar, de discernir, de perceber, de receber como ela foi entregue. E aqui eu quero aplicar a um e a outro contexto de nossas vidas. Quando a gente está em diálogo com alguém, às vezes ouve uma expressão que não entendeu. A gente fala assim: o que você falou mesmo? E a pessoa: não, eu disse o seguinte. Agora eu entendi que eu não tinha entendido. Mas às vezes nós não entendemos, e do modo como entendemos, inadequado como entendemos, tomamos decisões e passamos para frente, inclusive. Agora, na campanha, alguém me falou assim: puxa, o candidato X está empatado com o Y, no caso do Rio de Janeiro. Eu falei: onde você leu isso? Eu só li a manchete do jornal. Eu falei: eu acho que você entendeu mal, porque a diferença ainda é grande entre eles.
Eu não li direito. Percepção, esteses inadequada, levando a decisões inadequadas. Vou dar outra situação que às vezes ocorre conosco. Às vezes nós, ao longo da vida, em algum momento dela, enfrentamos alguma dificuldade conosco. E não entendemos o que está acontecendo com a gente. De repente, por exemplo, ficamos muito entristecidos, começamos a ter certos pensamentos, certos sentimentos, coisas diferentes na vida. Só que às vezes nós não conseguimos perceber o que de fato está acontecendo. Porque quando nós percebemos, temos a estese do que está acontecendo, nós vamos buscar a solução. E muitas vezes a solução inclui a ajuda de alguém. Alguém que nos ajude. Pode ser um médico, um terapeuta, um amigo, alguém que tem mais experiência do que a gente. Mas eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ajuda porque a minha percepção sobre a minha própria existência ou sobre aquilo que me acontece está inadequada. Nós temos que crescer, então, em nossa própria percepção de nós mesmos. Vou dar um outro exemplo. Mas antes quero dizer que a maior parte dos problemas que você e eu enfrentamos em nossas famílias advém exatamente disto. Nosso filho, ou cônjuge, ou pai, precisa de ajuda porque tem um problema, mas não percebe que tem um problema. E às vezes é conosco isso. Às vezes temos uma percepção de quem Deus é, completamente fora daquilo que Deus é, como revelada na Bíblia, e mesmo nas próprias experiências. Por exemplo, algumas pessoas acham que por terem sido alcançados pela graça, podem viver do modo que quiserem, que não há relação alguma entre o seu comportamento e a graça que recebeu. Ora, é uma percepção inadequada, porque lendo a Bíblia nós encontramos todas as vezes o seguinte: vida viva de uma maneira digna do Evangelho, ou da sua salvação, ou da sua chamada. Não há como nós nos aproximarmos de Deus por meio da graça que nos alcançou e acharmos que podemos viver uma vida fora dos valores que Deus mesmo pede. O mesmo Deus que oferece a graça nos oferece a lei, digamos assim. O mesmo Deus que diz que é pela graça diz: agora opere a sua salvação. Como é que eu posso crer numa parte e não crer na outra? Porque a minha percepção talvez foi tão impactada pela dimensão da graça, que essa percepção não passou a perceber, perdoe de propósito aqui a repetição, de que a graça inclui também os elementos mencionados da lei. Essas três palavras estão aqui em paralelo, porque as três precisam estar juntas. O apóstolo Paulo começou com um fundamento, que é o amor. Amor de Deus para conosco, nosso amor para com Ele, nosso amor para com o próximo.
E o apóstolo Paulo então nos diz que nós devemos crescer em amor. E se nós não estamos crescendo em amor, é porque o nosso entendimento de Deus está fraco, ou a nossa percepção da realidade está fraca. Por exemplo, só para ilustrar que as 3 expressões estão juntas: amor, conhecimento e percepção. O conhecimento é algo para a vida toda, mas é mais fácil de vermos o caminho a ser seguido. E o caminho a ser seguido para obter conhecimento é ir à fonte, é ir à palavra de Deus. E aí o nosso conhecimento de Deus vai crescendo cada vez mais. Essa semana tivemos uma experiência interessante na nossa classe de leitura da Bíblia. Nos reunimos às 4 às 6 para ler a Bíblia em voz alta, segundo o plano da leitura da Bíblia da nossa 11ª jornada. Em janeiro, como eu disse, vamos começar a 12ª jornada. A pessoa disse o seguinte: mas você disse que não há uma luta entre Deus e o diabo, e que Deus disse para Jó não tocar, para o diabo não tocar em Jó, capítulo 1. Eu disse: sim, é verdade. Mas está escrito aqui que ele tocou, tanto é que Jó enfrentou a doença. Está uma contradição aqui. Diz: vamos ler o texto. Quando você lê o texto, você vê que houve um segundo encontro, e nesse segundo encontro o diabo teve permissão para tocar. A pessoa ficou com o primeiro encontro. A riqueza da Bíblia é que ela se explica a si mesma. Mas, para tanto, nós temos que lê-la, estudá-la, não apenas um versículo, mas o seu todo, nas partes que nós pudermos, evidentemente. Então isso é fácil. Como crescer em amor? Eu já dei, inclusive, qual é o caminho: é orar. Porque nós queremos ser amados, isso nós somos bons, é natural em nós. Mas amar é espiritual. Ágape é algo espiritual que alcançamos na comunhão com Deus por meio da oração. E a percepção? Como crescemos em percepção? Aí nós temos o recurso da oração e temos o recurso do conhecimento de Deus. Por isso que eu disse que as 3 coisas estão interligadas. Eu quero estimular você a crescer em amor, a crescer em conhecimento, mas a crescer em percepção. Paulo diz a Timóteo que ele não devia ir atrás de fábulas. E nós temos uma imensa capacidade. E não tem a ver com instrução. Pessoas altamente instruídas e pessoas com baixa instrução têm a mesma ideia de crer em fábulas. Ontem uma pessoa altamente instruída me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: o Instituto tal está fraudando as eleições, que não é esse o resultado. Ok, tá bom, está fraudando. Para quê? Para que então a farsa das urnas eletrônicas poder então se realizar, para que então ali haja um roubo, as urnas todas falsificadas, para justificar a vitória desse candidato, e o Instituto já participou disso então, já fraudando as pesquisas para que não tenha muita contradição entre os seus números e o das urnas. Eu respondi assim: você realmente crê nisso? Só me passou a mensagem. Ele disse: infelizmente eu creio nisso, é o que vai acontecer. Sem entrar aqui em questões dessa ordem do dia de hoje, não é meu ponto em questão. Quais são as evidências que corroborem essa tese de uma conspiração envolvendo inclusive adversários entre si,
para que isso aconteça? Nenhuma. Mas nós temos a capacidade de crer. Se alguém disser, estão escondendo algo de nós, aí o que vem depois a gente acredita. Não examina, será que é isso mesmo? Será que procede isso? Tem fundamento isso? Quais são as fontes? Qual é a base? Quais são as evidências? Meus irmãos, não existe nenhuma contradição entre a fé e a razão. Quero com isso dizer que nós precisamos crescer na nossa percepção de quem nós somos. Isso que eu digo de mim mesmo, é isso mesmo? Eu sou essa pessoa que eu digo que eu sou? Porque a maioria de nós, eu inclusive, o que nós achamos de nós mesmos não confere com o que o outro acha. Talvez os dois tenham razão, ou talvez nenhum dos dois tenha razão. Então eu tenho que meditar e refletir. Se eu acho que sou simpático, sou um cara simpático, mas as pessoas me acham antipático, alguma coisa está errada. Isso é autopercepção. Como é que eu vou crescer nisto? Primeiro eu tenho que desejar esse crescimento. Quero perceber melhor. E lendo o livro de Atos, maravilhosa a atitude dos irmãos bereanos, não é? Chamados bereanos. Eles, ouvindo a mensagem do Evangelho, a qual não conheciam, interessante, mas nós vamos examinar primeiro. Vamos conferir com as Escrituras. Vamos ver se é isso mesmo. Nunca precisamos tanto no mundo em que vivemos desta percepção, dessa estesis. Porque há tantas verdades sendo gritadas aos nossos ouvidos. Verdades que saberemos distinguir, perceber, discernir, escolher, compreender, se estamos firmes no amor, no ágape. E a nossa epignosis, nosso conhecimento de Deus, também está firme. Vamos ver como é que estamos nas 3 palavras. Como é que vai o nosso amor? Como é que vai o nosso conhecimento de Deus? Como é que vai a nossa percepção? E Paulo diz, eu oro para que isso cresça. Vamos orar para que isso cresça nas nossas vidas. Deus me abençoe a crescer em amor. Eu quero crescer em conhecimento. Eu quero crescer em percepção. Eu espero que você tenha o mesmo desejo. Antes de nos separarmos, nós temos agora um instante, que é o instante das nossas eleições. Tem uma eleição ali fora, daqui a pouco vou lá colocar meus 2 votinhos, né? Vocês querem saber quais são os meus votos, não é isso? Então eu quero dizer que eu vou votar ou no 13 ou no 40, não é isso? Ou 45? Ou no 20, eu já nem sei os números, me traí, né? Ou no 10, aqui é 10, né? No 10 ou no 45, né? Aqui no Rio, como é que é, gente? 10 ou 15? Isso, 10 ou 15. Ou no 10 ou no 15. Tem que ver a colinha aqui. Ou vou votar no 13 ou no... então acertei isso, 45. Ok, gente? Então você também, quem já votou, né? Mas aqui dentro temos nossa eleição, né, irmão Paulo? Que vai nos dar uma palavra sobre isso. Bom dia, irmãos. Como ele já disse, hoje é um dia importante para o nosso país, mas também importante para a nossa igreja. Por quê? Porque hoje a Comissão de Indicações vai distribuir esses formulários em que vamos indicar as pessoas que vão compor a diretoria no próximo biênio. Ninguém é obrigado a votar,
nós não vamos distribuir esses folhetos. As pessoas que quiserem vão ter a oportunidade de recebê-los aqui de um lado e de outro do nosso templo, para fazer então as suas indicações. Mas, por favor, não indique pessoas que não tenham sido consultadas, porque senão a comissão vai ter um trabalho de receber nomes que não estão dispostos a fazer esse trabalho, continuar fazendo o trabalho tão importante para a nossa igreja. Então, cada um cuide disso e eu espero que todos possam cumprir esse objetivo da igreja. Muito obrigado. Então, são vários cargos, certos? Vários cargos. Então, eu acho que o irmão fulano podia ser o presidente da igreja. Ok. Irmão fulano, eu estou pensando em indicar o seu nome para ser presidente. Você aceita concorrer? Não é que você vai ser o presidente, você aceita concorrer? Aceito. Então indica. Tem o nosso irmão aqui que é muito bom, é um bom advogado, trabalha bem, ele podia ir para a comissão jurídica. Ótimo. Você aceita para a comissão jurídica? Aceito. Então, o seu nome vai ser indicado. E assim, fulano podia ser diácono. Você aceita? Aceito. Repito, dizer aceitei não quer dizer que vai ser eleito. Vai entrar no processo e a comissão vai examinar os vários nomes indicados. Gente, são mais de 1000 nomes indicados. Isso é muito bom. E a comissão vai selecionando, vai conferindo de novo. Você aceita mesmo? Olha lá. Né? Aí cada um ele vai ter, cada um vai ter 40 nomes de cada um daqueles ali. Ótimo, é assim que é a nossa igreja. Né? Então há uma diretoria. A parte do ministério não faz parte da eleição, tem outro procedimento. Aqui é a diretoria estatutária, são os presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, comissão de finanças, conselho fiscal e comissão jurídica. As demais são áreas ministeriais. Onde, irmão Paulo, estarão os formulários, para quem quiser pegar? Com os irmãos aqui. Então aqui, na saída à nossa esquerda, nas duas saídas ali, você pode pegar com os irmãos lá, que estão para tanto preparados, você pode levar para casa, consultar a pessoa, e então você fazer a sua indicação. Vamos ficar em pé e vamos cantar então o nosso desejo de permanecermos nesta caminhada de amor, cantando que somos um pelos laços do amor. Lembro-lhes que na sexta-feira 31 teremos nosso culto de ação de graças, onde é proibido pedir, só agradecer. Vai estar conosco o coro da nossa igreja. E também quero estimular você a fazer uma oferta para o Ministério de Ação Social da igreja. Uma oferta especial, uma oferta de gratidão, que será usada exclusivamente para as ações sociais da igreja. Agora então eu oro assim: que o amor de Deus, o Pai, de igual modo que a graça de Jesus Cristo, o Filho, bem assim, que a consolação do Espírito Santo sejam verdades, realidades concretas na vida de cada um de nós. Amém.
Até às 5h30, vamos falar sobre a cura e a vontade de Deus segundo o livro de Jó, ou às 7h30 no Congresso dos Adolescentes.